Querido, abra comigo sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16. Gente, por favor, atenda o desejo do coração do seu pastor. Todo mundo aqui sexta-feira, vamos fazer um fuê santo aqui, vai ser bom demais. Intensifique seu jejum, fique na sala de oração, seja crente. João capítulo 16, a partir do versículo 5, Jesus está aqui, é um texto muito conhecido. Ele está dizendo para os discípulos que ele vai subir ao Pai, e Jesus percebe a tristeza no coração dos discípulos, e ele começa a explicar por que é importante que ele suba ao Pai. Então, João capítulo 16, versículo 5: Agora eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Queridos, esse texto sempre me intrigou por um motivo muito simples. Era um texto que eu considerava assim muito difícil acreditar em Jesus. Jesus era o Messias esperado há milênios. O Messias era profetizado, anunciado, esperado, e finalmente o Messias se revelou. Ele está com aqueles homens por 3 anos e meio, a vida deles foi completamente transformada com revelação de Deus, com a revelação de quem era o Messias. Eles viram milagres, sinais, maravilhas, curas, Jesus libertando, ensinando. E aí Jesus chega nesse momento e fala: é melhor para vocês que eu vá. Agora, o que poderia ser melhor do que ter a presença do Messias com eles? E Jesus ainda faz a declaração, ele diz: olha, é para o bem de vocês que eu preciso ir. A sensação que eu teria se eu fosse um dos discípulos, eu ia ficar por dentro pensando: que migué, Como assim, Jesus? É melhor que você vá. Eu olhava para esse texto e a primeira coisa que fica clara para mim, e isso mexia com o meu coração, é que Jesus, ele priorizou a presença do Espírito Santo aqui. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei o quanto vocês me amam, o quanto é importante eu estar aqui, mas nesse momento é mais importante o Espírito estar no meio de vocês do que eu estar. É para o bem de vocês que eu preciso ir e o Espírito vir. Então, apesar dessa declaração ser muito clara, era difícil para mim acreditar nela e entender o porquê. Se eu fosse um desses discípulos aqui, sem dúvida nenhuma que eu ia preferir a presença de Jesus. Espera aí, Jesus, a troca é a sua presença física aqui em relação à presença mística do Espírito. Eu falaria: não vou nem pensar. Agora, eu acredito que esse pensamento me vinha, querido, e talvez seja o mesmo que vem a você, porque a gente faz uma comparação lógica, como eu falei, entre a presença física de Deus e a presença mística do Espírito. Mas na continuação do texto, Jesus vai revelar para nós qual é a função, a missão e o propósito do Espírito na igreja. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, e ele é mesmo todas as coisas, ele é apresentado como Consolador. A gente entende a função do Espírito nos dons espirituais, no mover de Deus. Mas
o que Jesus está falando aqui é que a obra principal do Espírito é revelar a Jesus e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora você consegue entender comigo, o que Jesus está dizendo em outras palavras aqui, olha, eu sei o quanto vocês queriam que eu ficasse, e ele diz, na verdade, tem muitas coisas das quais eu ainda não falei, eu teria muitas outras coisas para dizer para vocês, mas vocês não iam suportar agora. Mas quando vier o Espírito, tudo vai ser diferente. Aquilo que vocês não poderiam receber agora, vocês vão receber. Existem coisas que vocês não conseguiriam compreender agora, mas quando vier o Espírito da verdade, Jesus chama aqui o Espírito de Espírito da verdade, ele diz, ele os guiará à verdade. E ele faz uma revelação que fazia muito sentido para aqueles homens, porque o tempo inteiro quando Jesus está desenvolvendo seu ministério, ele está dizendo, olha, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, tudo que eu faço é para trazer glória ao Pai. E aí Jesus diz assim, esse Espírito vai guiar vocês à verdade, e Jesus diz, ele não vai falar de si mesmo, mas ele só vai falar aquilo que ele ouvir, ele vai anunciar o que está por vir, e aí Jesus diz, e ele trará glória a mim. Você está vendo que Jesus está mostrando que a função do Espírito Santo em relação a Jesus, era a mesma função de Jesus em relação a Deus. Jesus revelou Deus, mas agora ele diz, mas o Espírito vai me revelar, e ele diz, ele não vai falar por si mesmo, ele vai me glorificar, e ele diz, porque ele vai receber do que é meu, e vai tornar conhecido de vocês. Ele diz, tudo pertence ao Pai, e aí ele repete, por isso que eu disse, o Espírito receberá o que é meu, e tornará conhecido de vocês. Então o que Jesus está mostrando, é que a sinergia aqui, claro, da Trindade, mas entre Jesus e o Espírito, era a mesma sinergia que é apresentada entre Jesus e Deus. Ele está dizendo, o Espírito não vai falar dele, ele vai falar de mim. O Espírito vai tornar conhecido de vocês o que eu sou, ele vai convencer vocês o mundo da verdade, da justiça e do juízo, e ele repete isso, ele vai falar, ele vai fazer vocês conhecerem o que é meu. Então, em primeiro lugar, queridos, sem discussão, sem margem nenhuma para discussão, a função e o ministério do Espírito Santo é revelar quem Jesus é tornar Jesus conhecido de nós. O Espírito revelaria Jesus. O Espírito Santo, na verdade, é algumas vezes chamado de Espírito de Cristo ou Espírito de Jesus. Eu quero dar um exemplo só. Vá comigo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Está acontecendo um avivamento paralelo aqui. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Queridos, aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque Jesus priorizou a presença do Espírito Santo, a presença dele. E é muito simples. Porque a revelação do Cristo em nós é maior do que a revelação do Cristo conosco. O que Jesus está dizendo é que o nível de revelação que aqueles homens tiveram por andar fisicamente com Jesus por 3 anos e meio, não era comparada à revelação que nós teríamos de ter Cristo habitando em nós. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu tenho andado com vocês, eu tenho me manifestado a vocês, eu tenho ensinado a vocês, mas quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Agora pensa comigo de uma forma muito simples, o que é convencer do pecado, da justiça e do juízo? Você consegue entender que isso é, na verdade, um resumo daquilo que é a mensagem do Evangelho? A mensagem, para que eu entenda a mensagem integral do Evangelho, eu preciso começar entendendo do que eu fui salvo. Então, para que eu consiga entender o outro passo, que é a justiça e o juízo, eu preciso entender o quão terrível é o pecado, eu preciso entender o quanto terrível é a natureza do pecado e o que é necessário para reparar esse pecado. Então, por isso que essa mensagem da hipergraça, que diminui o pecado, que diminui a gravidade do pecado, e diminui a justiça de Deus, porque se não houvesse inferno, Deus não seria justo. Existir um inferno é uma das coisas que revela o aspecto de justiça de Deus. Então eu preciso começar entendendo que o pecado exige uma reparação. Se o pecado não exigisse reparação, Deus não seria justo. O pecado exige justiça, exige derramamento de sangue, exige juízo. Eu nunca vou conseguir entender a graça de Deus se eu não entender o que é pecado e quais as suas consequências. Paulo vai dizer assim: a lei é boa. Ele diz por quê? Porque a lei me fez entender que eu sou pecador e que Deus é santo. Então esse contraste entre o meu pecado e a santidade de Deus, e eu entender o quanto terrível é o pecado, faz eu começar a entender do que Deus me livrou. Então, quando eu entendo o pecado, eu começo a conseguir entender o que é Jesus se fazer justiça no meu lugar, e que se eu rejeito isso, o que me sobra é juízo. Pecado, justiça e juízo. A mensagem do Evangelho. Esse é um resumo da mensagem do Evangelho. Então, mais uma vez, por isso que toda mensagem que exclui a gravidade do pecado, querido, ela é incapaz de revelar a graça de Deus. A natureza, alguém já disse isso, que a natureza do pecado em mim, ela é tão terrível, que para reparar essa desgraça, foi necessário que Deus matasse Jesus. A reparação do meu pecado exigiu que Jesus fosse surrado, humilhado, pregado num pedaço de madeira e morto. O Filho de Deus precisou morrer para que eu recebesse justificação. Então, se eu não entender que existia algo tão terrível em mim, e que para reparar isso o Filho de Deus precisou ser morto, eu nunca vou entender a graça de Deus. Jesus está pregando, andando com aqueles homens, ensinando, comendo à mesa com eles, andando com eles dia após dia, mas nesse momento aqui Jesus diz: olha, vocês precisam chegar em um novo nível de entendimento. É muito bom tudo que nós vivemos, mas para que vocês entendam mais, é necessário que eu vá e o Espírito venha. O Espírito vai fazer vocês entenderem o Evangelho de forma completa. O Espírito vai fazer vocês entenderem o que é meu. E queridos, eu quero usar um texto muito simples que exemplifica isso. Jesus está fazendo muitos milagres, maravilhas, as multidões já estão cercando Jesus. E quando a fama de Jesus começa a se espalhar, Jesus chega para os discípulos um dia e ele fala assim: olha, quem as multidões estão dizendo que eu sou? E aí uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. E aí Jesus fala assim: mas e para vocês, o que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Sabe por quê? Porque você não entendeu isso só porque você está vendo o que eu faço, porque você anda comigo. Você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. A revelação do pecado vem mediante a revelação da santidade de Deus, e a resposta para tudo isso é Jesus. Eu sempre li os evangelhos, eu acredito que não tem como a gente fazer isso,
E eu ficava pensando como foram privilegiados aqueles homens que conheceram Jesus de forma humana, fisicamente. Eu lembro quando a gente foi para Israel agora em junho, julho, um dos lugares que mais mexeu com o meu coração. É engraçado porque tem tantos lugares conhecidos, mas eu fiquei mais tocado pelos lugares que ninguém fala. A gente foi para a região de Magdala, né? Então quando a Bíblia fala de Maria de Madalena, na verdade é Maria de Magdala, porque é uma cidade e fica tudo muito juntinho. Nazaré, onde Jesus cresceu, Caná da Galileia, é como se fosse um bairro do lado, e Magdala é bem pertinho também, tudo em volta da região do Mar da Galileia. E a Bíblia fala que Jesus saiu por toda aquela região ensinando nas sinagogas, e os caras encontraram a sinagoga de Magdala. E gente, ela é muito pequenininha. Na minha memória, imagina que ela é esse espaço aqui, ó. Pensa a parede até onde começa o mezanino ali, e até que assim é um quadradinho assim. E esse lugar é tão especial porque ele tem até o piso de mosaico, que era o piso original da sinagoga. Então você tem alguns restos de banco ali. E eu lembro que eu parei, né? Quando você vai com muitas pessoas, né, tem uma coisa ruim, porque todo mundo quer ver uma coisa diferente. Então ali era um lugar que eu acho que eu podia ficar a tarde inteira olhando só para a mesma coisa, imaginando Jesus pisando ali, sentando naquele banco, ensinando. E eu parei naquele lugar, eu falei, cara, é quase impossível que Jesus não tenha pisado aqui, porque aquela sinagoga, ela é do primeiro século. Então eu fico pensando, Jesus veio aqui, ele sentou no meio das pessoas, Jesus sentou num desses bancos aqui, ensinou para um pequeno grupo de pessoas, e a sensação, como são privilegiadas essas pessoas, elas são mesmo. Mas o que Jesus está ensinando para nós é que a revelação do Cristo em nós é maior do que a revelação que aqueles homens tiveram. Por isso que Jesus diz, é para o bem de vocês que eu vou. Queridos, nós temos falado muito sobre uma coisa, sobre voltar à simplicidade do Evangelho, de como a gente vai ficando crente velho, a gente vai enchendo a nossa vida de adereços, de coisas que nós não precisamos, e muitas vezes a gente esquece das coisas elementares. E eu entendo que parte disso é voltar a entender de uma forma simples e prática que a essência do Evangelho não é uma doutrina, a essência do Evangelho não é um sentimento, mas a essência do Evangelho é uma pessoa chamada Jesus. Eu sei que é uma pergunta que é muito difícil a gente se fazer de forma honesta. Eu confesso para você, eu tentei fazer essa pergunta para mim mesmo, e a resposta ela parece tão óbvia, que parece ser difícil a gente ser honesto com ela. E a pergunta que eu acho que eu quero me fazer de volta, eu queria que vocês fizessem, será que nós somos suficientemente cristocêntricos? É muito difícil, irmão, para mim pelo menos, ou eu que sou ruim, encardido, vocês são melhores, mas é muito difícil fazer essa pergunta e ser honesto. Estou perguntando para mim mesmo, será que eu sou cristocêntrico? Parece que pula da boca da gente primeiro, é claro que eu sou cristocêntrico, mas será que a gente é cristocêntrico de verdade? Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 29. Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 38. Só para que você entenda o que a gente vai ler antes, Deus está dando uma orientação aqui ao sacerdote, de uma coisa que deveria ser feita de forma perpétua e constante, todos os dias de manhã e à noite, o sacerdote precisava fazer uma coisa. Então Êxodo 29, a partir do versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia: 2 cordeiros
de um ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor. Lembra dessa expressão, aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Então Deus dá uma ordem muito simples aqui. Deus fala: olha, todos os dias, de manhã e à noite, um cordeiro precisa ser sacrificado. Você sabe qual que é a diferença de uma ovelha e de um cordeiro? Se você gosta de churrasco, você sabe a diferença. É porque o cordeiro, ele é o filhote da ovelha antes de chegar a 1 ano. Quando ele chega, ele passa de 1 ano, ele entra na idade adulta. Então quando a gente fala cordeiro, ele precisa ter no máximo até 1 ano de idade. É a melhor carne, aleluia. Deus é gaúcho. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês técnica aqui. Está me dando água na boca, eu não jantei. Aleluia. Aleluia, que o Débio não come carne, Deus. Meu sogro é de Laje, Santa Catarina, a Dani também. E às vezes ele vai para lá e ele encomenda um cordeiro antes. Então a gente divide um cordeiro. O cara mata o cordeiro na hora, faz o sacrifício e divide o cordeiro no meio. Na minha cabeça, um cordeiro do peito, a cauda, ele é mais ou menos desse tamanho. Ele é pequeno. Ele não é um animal adulto ainda. E Deus fala, ele precisa ser um cordeiro. Por quê? Porque isso fala de um animal novo, que não chegou na idade adulta. Fala de pureza, de inocência. E eu não vou gastar muito tempo nisso, mas eu acho que todos vocês ouviram a história de quando eu fui para a África. E eu não era um cordeiro, irmão, porque lá não tinha cordeiro, porque é muito quente, a ovelha com lanche que não aguenta. Então o que eu matei foi um cabrito mesmo. Mas eu lembro que eu estava lá e eu falei, cara, eu quero ter uma experiência de matar um animal desse no estilo bíblico mesmo. E eu lembro que 2 africanos Maasai, eu estava no meio da savana mesmo. Eles trouxeram esse bichinho, né? E a primeira coisa que dá um choque quando você vê é que ele vem tremendo. Ele treme, você não sente o tremor só quando você toca. Ele vem tremendo. Ele não tenta fugir, ele fica paradinho, ele tem aquele olho grandão preto, parece o gado Shrek. O gato Shrek não é preto, né? Parece o gato Shrek possuído. Bobagem, deleta essa parte. Mas ele vem tremendo e ele olha para você com aquele olhão e ele fica te olhando de baixo para cima. Essa foi a hora que eu quase desisti de matar o cordeiro. Mas eu falei, não, eu tenho que experimentar esse negócio. Então aqueles Maasai deitaram aquele animal com as costas para o chão, as patas para cima, me ensinaram como fazia, e eu peguei um punhal mesmo, muito afiado, e eu dei a primeira facada no pescoço para degolar ele. E querido, quando você tem uma experiência dessa, tem algumas coisas que são inesquecíveis. Então é inesquecível o olhar do animal para você. É inesquecível o cheiro do animal. Quando você começa a sentir o cheiro do animal, o tremor, o calor do corpo, parece que a ficha começa a cair do quanto tem uma conexão ali da sua vida. Você sabe que você vai tirar a vida daquele animal. E quando eu dei a primeira facada, uma coisa que me marcou é que a jugular dele soltou um jato de tênis no meu sangue, no meu tênis. Isso vai ficar, né? Tava tão dramático, né? Estraguei tudo.
Parece quando você está assistindo um filme no Amazon, daqui a pouco entra uma propaganda, né? Filme de suspense. E aí entra uma propaganda de sei lá o quê. Que droga, gente. Me dá um desconto que nas últimas 4 noites eu dormi uma noite só. E é verdade, não é exagero não. Saiu aquele jato de tênis do meu sangue. Inesquecível. Eles vão me zoar para sempre. Mas saiu aquele jato de sangue no meu tênis. E eu fiquei com uma tira de sangue. E na hora o cheiro do sangue sobe. E o sangue tem um cheiro muito característico, né? Não tem nada que cheire a mesma coisa. É um cheiro ferroso. Então você está sentindo o cheiro do animal, o cheiro do sangue. Você está sentindo aquele animal tremendo. De repente o sangue escorre na sua mão. Você sente o calor do sangue. E outra coisa que me marcou muito: tem alguém passando mal? É algum vegano? Não. A gente te perdoa. Então, puxa, está difícil, né? De eu ficar sério. Entrou propaganda de volta. E uma das coisas que me marcou é que você literalmente, você vê a vida do animal ir embora. Eu não sei nem te explicar qual é a diferença. Ele não fecha os olhos, mas você olhar para os olhos de um animal vivo é completamente diferente de um animal morto. Então você, de repente, você começa a ver a vida apagar e ir embora. Você começa a ver ele parar de tentar respirar. E é uma coisa muito forte. Então, para mim, quando Deus faz isso com o sacerdote, querido, a palavra original ali, como oferta contínua, é a palavra tamid, que fala não só daquilo que é contínuo, mas daquilo que é perpétuo também. Então, para mim, o que Deus está fazendo é, de uma forma didática, fazer o sacerdote e o povo lembrar todos os dias, de manhã e de tarde, o que era necessário para reparar o pecado. Esse animal era pequeno. Existem algumas ilustrações da época que apontam para isso. A gente não tem toda a certeza, mas é bem provável que o sacerdote ele juntava esse animal, né, pegando o animal em pé, abraçando o pescoço e abraçando a parte traseira, e ele levava esse animal no peito, junto do corpo, para ser sacrificado. Então ele estava ali sentindo o coraçãozinho acelerando, sentindo o tremor daquele animal todos os dias, de manhã e de tarde, sabendo que o sangue daquele animal precisava ser derramado para que ele pudesse entrar na presença de Deus. E a Bíblia diz que o resultado disso é que esse sacrifício chegava como aroma agradável a Deus. E quando o cheiro do sacrifício chegava até Deus, Deus falava para o sacerdote: agora você pode entrar. Então o sacerdote e o povo não podiam entrar na presença de Deus sem que o sacrifício entrasse primeiro, sem que o sacrifício precedesse ele. E depois ele entra na tenda do encontro. Para quê? Para que um encontro com Deus acontecesse. Eu quero que você vá comigo agora para Efésios, capítulo 5. Eu sei que são coisas que são muito conhecidas de nós, mas eu quero que você confie em mim e vá acompanhando a construção. Efésios capítulo 5, versículo 1. Eu quero que a primeira coisa que você observe é a semelhança desses textos com aquilo que Jesus fala do sacrifício do Cordeiro. Então a palavra do Senhor diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A gente sabe ao que ele está se referindo. Agora vai comigo para Hebreus capítulo 7. E eu quero te mostrar como a Bíblia... Eu estou falando de coisas óbvias, mas óbvias. Tá difícil, gente. Devia ter tomado um Venvance. Hebreus capítulo 7, como Jesus, esse sacrifício é agradável. A palavra do Senhor diz assim: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes
tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei o constitui filho perfeito para sempre. Um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 10, versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então o sacerdote oferecia esses animais dia após dia para que o povo pudesse ter um encontro com Deus. Deus sentia o aroma agradável do sacrifício e ele deixava o sacerdote se aproximar. Mas aqui, agora Jesus, ele é tanto sumo sacerdote, como ele é o próprio sacrifício também. Agora entenda uma coisa, tudo isso você sabe muito bem, eu só quero corrigir uma pequena coisa que talvez não esteja no seu coração. Jesus não é só o sacrifício perfeito e o sacrifício uma vez por todas, mas Jesus é também o sacrifício permanente e o sacrifício contínuo. Então isso não significa que Jesus é continuamente sacrificado, mas significa que o seu sacrifício é continuamente apresentado a Deus. Então nós não matamos Jesus todo dia, mas a gente não entra na presença de Deus sem apresentar para Ele. Então ele não é sacrificado continuamente, mas ele é o sacrifício contínuo. Você já deve ter ouvido uma expressão, se eu não me engano, alguém conhecido, um autor muito antigo disse isso, e eu quero confessar para você que eu sempre achei isso meio forçado. Alguém disse assim: olha, quando Jesus olha para você, ele não vê só você, mas antes de Jesus ver você, ele vê Jesus na cruz. Então a visão de Deus a seu respeito, ela é vista através de Jesus. Apesar, irmão, de eu entender que isso é muito bonito, eu tinha a impressão de que isso era um pouco forçado. Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele diz assim: se bem que ele vê pecado em ti mesmo, agora quando olha para ti através de Cristo, ele não vê o pecado. É o mesmo pensamento que Spurgeon quer trazer. Mas eu achava essa ideia um pouco forçada. Eu pensava, não, na verdade havia um escrito de dívida contra mim, havia o pecado que me separava de Deus. Quando Jesus pagou pelo meu pecado, o pecado foi perdoado, o véu do templo foi rasgado e agora eu tenho acesso livre à presença de Deus, a dívida foi paga. Então essa ideia, não, Deus sempre vai ver Jesus antes de você, parecia meio forçada. Mas o meu entendimento hoje é que isso trata de uma verdade. Talvez não nessa questão da imagem, mas de outra forma que eu quero apresentar para você. Eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 13. Versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos, o que ele diz ali?
continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você entende que, em outras palavras, ele está dizendo que toda vez que nós clamamos por Jesus, nós estamos apresentando a Deus Jesus como um sacrifício contínuo. Então Jesus, ele é o sacrifício uma vez por todas, mas ele também é o sacrifício contínuo. Declarar continuamente o nome de Jesus é o que nos traz acesso ao Pai. A nossa própria declaração de fé, e quando a gente fala do nosso entendimento e do que Cornerstone significa, e a gente usa a referência do texto de 2 Pedro, quando a Bíblia diz: olha, Jesus, ele é a pedra angular, e vocês são pedras vivas, que unidas edificam uma casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Agora, qual é o sacrifício que realmente agrada a Deus? Talvez quando a gente fale disso, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o coração contrito e quebrantado, e isso não deixa de ser verdade, mas a Bíblia nos ensina, a gente acabou de ler em Efésios, qual é o sacrifício que realmente Deus recebe. É o sacrifício perfeito. Qual é o sacrifício perfeito que Deus nunca rejeita? É Jesus. Jesus. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus e Jesus nos precede, esse é um sacrifício agradável. Quando nós apresentamos Jesus, a porta é aberta. Isso não significa, mais uma vez, que Jesus é morto toda vez, mas quando a Bíblia diz que o véu se rasgou e que agora nós podemos entrar com ousadia no trono da graça de Deus, isso significa que antes da gente atravessar, o sangue de Jesus nos precede. A porta não foi só aberta, mas o sangue de Jesus está ali garantindo a nossa passagem. Então continua havendo um sacrifício diário, constante, permanente, quando por meio de Jesus nós entramos diante de Deus com sacrifícios agradáveis a Deus. E tudo isso mostra para nós, querido, que Jesus, mais do que a gente pensa, é o centro. Isso aponta para nós mais uma vez a centralidade de Cristo. Deus recebe o sacrifício de Jesus e nós temos acesso. Então é por isso, entenda o que eu vou dizer para você. Eu acho que a gente deu um passo adiante, e aquilo que a gente canta na igreja é tão importante, porque eu entendo de coração que aquilo que nós cantamos tem uma capacidade maior de estabelecer doutrina até do que a gente prega. Eu não vou abordar isso, mas você vê Deus querendo estabelecer doutrina. Deus dá canções para o povo. Ele fala assim: faça o povo cantar isso, porque você recebe, repete, isso vai para o coração. Agora, quando a gente tem um ensino e a nossa adoração, o que nós cantamos, está alinhado com o que a gente ensina, aí alguma coisa de verdade acontece. Então talvez a gente chegou mais fácil à compreensão de que no culto público a gente não pode cantar qualquer coisa, e que tem canções que elas podem ser até boas, podem nos edificar de alguma forma, mas elas não são canções que adoram e exaltam ao Senhor. Mas além da gente cantar essas canções, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque a adoração que Deus vai aceitar de verdade é a adoração que tem Jesus como centro. Então, quando nós exaltamos a Jesus, a maravilha de Jesus, a quem Jesus é, o nome de Jesus, esse é o sacrifício que Deus recebe. Por quê? Porque Jesus continua sendo o centro. Jesus continua atraindo a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus? Jesus. Jesus atrai a presença de Deus. É por isso que Paulo, quando vai lá falar aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, a cidade de Corinto era um polo de filósofos, pensadores,
Paulo era um cabeção, educado aos pés de Gamaliel. Quando ele vai nesse lugar, que era um dos lugares mais difíceis de pregar, cheio de filósofos, pensadores, Paulo fala assim: eu, quando estive com vocês, eu decidi não usar de palavra persuasiva, de conhecimento, mas quando eu estive com vocês, eu decidi nada fazer saber, a não ser Cristo e esse crucificado. A única coisa que vocês precisam é ouvir do Cristo. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Ele é o leão, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o bom pastor, Ele é o pão vivo, Ele é a água da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a pedra angular, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele é a revelação, a expressão exata da glória de Deus. Ele é aquele que, quando a gente vive uma vida inteira tendo experiências com Deus, que são na maioria das vezes mais místicas do que físicas, Ele é aquele que vai pisar Jerusalém e dividir o Monte das Oliveiras ao meio. Ele é aquele que entrou na cidade do rei num jumentinho, mas que vai voltar fazendo a terra tremer, montado num cavalo branco, com as vestes sujas de sangue, usando uma coroa na sua cabeça e uma espada na sua boca, para julgar as nações que não receberam a justiça. Ele foi o único encontrado digno de abrir o livro. Ele é aquele sobre qual todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Ele é aquele que vai se sentar fisicamente em um trono na cidade de Davi, e ele vai governar as nações com cetro de ferro. Ele é aquele que vai excluir essa coisa só mística, que a gente anseia por ver o que é real. E Ele é aquele que vai se assentar fisicamente num trono, e as nações vão poder subir para contemplar Ele no seu trono de majestade e glória como Rei. Por quê? Porque Ele continua sendo 100% Deus, mas Ele continua sendo também 100% homem. Nós vamos contemplar o Jesus Deus, mas nós vamos contemplar também o mesmo Jesus homem que sentou naquela sinagoga que eu fui. Jesus, aquele que é antes de todas as coisas. Muitos homens não o conheceram, mas antes de todas as coisas Ele é. Nele tudo subsiste. Jesus, Ele é o nosso Rei. Então, nesse processo de voltar à simplicidade, eu acredito que uma das coisas que nós temos que clamar ao Senhor é: Senhor, Espírito Santo de Deus, me revela Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quanto mais Cristo tiver em nós, mais agradáveis nós seremos diante de Deus. O Senhor vai confundir a muitos. Eu falei na semana passada aqui, a Bíblia fala daquele fariseu chamado Simão, que convida Jesus para sua mesa. Sábio, erudito, conhecedor. A Bíblia diz que uma mulher leviana fica sabendo que Jesus ia até a casa dele. Ela se joga nos pés de Jesus. E aí Simão olha, e Simão está julgando, fariseu, crítico. E aí ele pensa assim: se esse homem fosse de Deus mesmo, e se ele fosse mesmo um profeta,
ele saberia quem é essa mulher e o que ela faz. Mas Jesus sabe o que aquele homem está pensando, e Jesus olha para ele e fala: ah, Simão, eu entrei aqui e você não me deu água para lavar os pés, mas desde que eu entrei, ela está lavando os meus pés com as lágrimas. Você não me deu um ósculo santo, mas desde que eu cheguei, ela está beijando os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Ele disse: sabe por quê, Simão? Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. O problema aqui não é Simão ter pouco pecado a ser perdoado, mas o que aquela mulher teve, que Simão não teve, foi a revelação do pecado, da justiça e do juízo na pessoa de Jesus. O que ela entendeu foi Jesus. A gente tem falado isso tantas vezes, a gente procura, a igreja foi tomada por um sentimento pragmático de excelência, e a primeira coisa onde a gente se perdeu é entender excelência para quem. Eu estava numa igreja, eu já não lembro nem que dia mais, quinta e sexta, Imperatriz do Maranhão, uma das igrejas mais incríveis que eu conheço, e é uma igreja linda, é uma mega igreja, uma igreja de 4.000 membros, mas eu estou em casa lá e eu pude falar isso. Eu falei: gente, a gente tenta ser excelente. Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu falei: mas você consegue imaginar Jesus descendo aqui, falando: olha, eu fiquei muito tocado com a excelência de vocês, está todo mundo uniformizado. E eu já estava quebrantado, mas quando eu pisei na recepção, eu vi um café do lado esquerdo, um balcão de membresia na direita, e coroei tudo com painel de LED. Que painel de LED, olha, vocês são muito excelentes. Eu só consigo pensar que o modelo de excelência de Jesus era aquela mulher aos pés dele, lavando seus pés com lágrimas e enxugando com os cabelos. É só isso que ele precisa. É só isso que ele precisa. Eu estava lá nessa igreja chamada Esperança, pastor Ricardo Massai, e toda vez que eu vou para lá eu sou bagunçado, porque Deus usa tanto aquelas pessoas na minha vida. E já no primeiro almoço que eu tive com ele, ele é um pastor de uma mega igreja, mas ele é o cara diferente de todos os outros pastores de mega igreja que eu conheço. Um cara extremamente inteligente, administrativo, estratégico. Ele falou: Farley, eu comecei essa igreja aqui, e sabe qual era o anseio do meu coração? Controle. Eu queria ter tudo organizado, tudo estabelecido, a multiplicação das células, como funcionava, todos os princípios para estabelecer liderança. Eu queria ter um modelo, e todo ano que eu virava, eu falava: não, esse ano eu vou conseguir organizar tudo. E ele falou: sabe o que acontecia? É que cada ano ficava pior. Ele falou: chegou uma hora que eu desisti. E eu falei: quer saber? Vai ser orgânico, e a única coisa que eu vou querer saber é o Cristo e esse crucificado. Ele ganhou da gente. Falei: o Oziel tem uma igreja caseira, uma living com mais de 70 pessoas. Ele falou: eu tenho uma com mais de 90. Eu falei: vou falar para o Oziel dar uns pulos, arrumar mais uns 30. Ele falou: Farley, eu não estou preocupado, porque eu não vou levantar líder antes da hora, eu estou deixando Jesus fazer. Ele falou: olha, a gente estava investindo muito recurso numa construção, eu parei um pouco, e sabe por quê? Porque eu não deixo de investir nas coisas certas. Cara, eu fui tão tocado, eu queria dar uma honra a eles. Ele falou: Farley, eu te trouxe aqui, você vai ministrar numa conferência, mas deixa eu te falar o que eu fiz. Eu conheci um pastor de minha confiança no sertão, chamado Zé da Água.
porque ele começou a usar uma pampa velha que ele tinha para levar água no sertão. E esse cara conheceu pastores no que eles chamam, eu nem sabia que existia isso, de extremo sertão. Quando você está chegando no sertão, já está dando vontade de voltar embora. Então você imagina o que é extremo sertão. E eu falei para ele: encontra para mim 50 famílias de pastores e missionários sérios. No extremo sertão, lugar que não tem nada. Lugar que, se o cara for pastor missionário, ele não plantar alguma coisa, ele não tiver um bichinho, ele morre de fome. A maioria dessas famílias, ele falou para mim, Farley, não são nem gente que foi enviada, é gente que se converteu lá. Ele falou: sabe o que eu fiz? Eu escolhi, levou um tempo, a gente escolheu 50 famílias. Ele falou: você vai ministrar amanhã à tarde para eles. A gente botou esses caras no avião, a gente colocou eles num hotel. A imensa maioria deles nunca pisou num hotel na vida. Ele falou: toda a honra que eu dou para você quando você vem para cá, eu estou fazendo a mesma coisa com eles. Ele falou: não é gente da minha igreja, são pessoas ligadas com batistas, presbiterianos, metodistas. Ele falou: eu trouxe todas essas famílias para cá. Nós vamos pegar as crianças, vamos levar num parque aquático. E enquanto as crianças estão no parque aquático, eles vão estar aqui, vão ter refeições incríveis. Ele falou: eles nem sabem o privilégio que eles vão ter de ouvir você, o Misericórdia, o Dênio Lara que está aqui, o Cantarino. Ele falou: está saindo uma fortuna isso. Você falou: sabe por que eu estou fazendo? Talvez nem quase ninguém vai saber. Eles não estão no hype, eles não são conhecidos, mas parece para mim uma coisa que onde Jesus está. E sabe por que eu vou fazer? Porque Jesus é o centro. Eu preciso fazer o que Jesus faria. Você entende que isso aí é quase entender o evangelho de Walter? É contra a cultura do evangelho. Eu queria que você fizesse uma coisa comigo agora. Eu não vou encerrar oficialmente o culto, até porque a gente vai emendar com a sala de oração. Eu quero chamar o Osiel aqui. E não é uma certeza, mas eu estou com uma impressão no meu espírito que a gente vai logo começar a trazer várias mensagens falando sobre o Espírito Santo. E o ministério do Espírito, como eu disse, qual é? Revelar Jesus. Eu queria que você gastasse um tempo comigo. Você pode levantar, ficar em pé, vir aqui para frente. Por quê? Porque Jesus é simples, gente. Se existe alguma parte complexa no nosso relacionamento com Jesus, isso parte de nós e não dele. Jesus não era calvinista nem arminiano. Jesus é simples. E eu queria que nós pudéssemos adorá-lo, cantando uma verdade cristocêntrica. E eu quero fazer um convite para você, que você clame ao Espírito Santo, que leve você a um novo nível de revelação de Jesus. Você pode fazer isso comigo? Quero te convidar a ficar em pé. Se você também quiser vir aqui para frente, ajoelhar, deitar no chão. Ah, Jesus, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. O Espírito da verdade está dentro de nós, pronto a nos revelar o Jesus que o mundo não conheceu.
E o nosso clamor é simples nessa noite, Jesus. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos que cada pensamento, cada sentimento, cada motivação, a forma que nós olhamos para as pessoas, a forma que nós olhamos para nós mesmos, a forma que nós olhamos a doutrina, as escrituras, que todas essas coisas sejam inundadas por você, Jesus, pela revelação da sua pessoa. A sua pessoa, Jesus, é o que faz os 4 seres viventes darem honra, glória e louvor. A revelação da sua pessoa é o que faz os 24 anciãos continuamente se prostrarem e lançarem as suas coroas e dizerem: santo e digno. Talvez uma das palavras mais profundas da qual a gente possa ter revelação é o que significa digno. Porque nós te buscamos, o Senhor é digno. Porque nós nos rendemos, porque o Senhor é digno. Porque nós estamos aqui, porque o Senhor é digno. Porque nós jejuamos e oramos esses dias, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele é digno. Digno Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Digno Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós declaramos essa noite: Tu és digno, Jesus. Se revela a nós. Espírito da verdade, nos revela o Cristo. Nos revela o Cristo, nos revela o Cristo, Senhor. O que tira o pecado do
Yes, mama, son. Yes, mama, son. Sacrifício perfeito. A oferta contínua no altar. O sacrifício perfeito. O cordeiro imolado. A oferta contínua no altar. Yeshua. Jesus nos dá livre acesso, Yeshua. Sustentador da criação, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Somente um foi achado digno de abrir o livro. Ele é superior. Somente um foi achado digno de abrir o livro. Ele é superior. Somente um foi achado digno de abrir o livro. Meus irmãos, você não precisa se distrair, você fique com os olhos fechados, fique com a mão no seu coração. Quero aproveitar e já reforçar o que o pastor Farley falou, a gente não vai acabar, tá? A gente vai ficar aqui pelo menos até a meia-noite, mas eu quero contribuir com algo que eu acredito que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, algo que Ele já vem fazendo e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Sexta-feira, durante a sala de oração, eu fui levado a um lugar de muito arrependimento e foi um clima dessa forma que teve na sala, mas foi um lugar de humilhação. Compartilhei com a Dani, eu fiquei 2 horas caído ali, sentindo realmente o Senhor me humilhando. Eu acredito que o Senhor quer nos levar a esse lugar de entender qual é a nossa posição em relação a Ele, o quanto nós somos necessitados, o quanto nós somos devedores. E quando o Farley falou dessa ocasião em que a mulher chegou na casa do fariseu e começou a derramar todo o seu coração diante de Jesus, ungindo seus pés com as suas lágrimas, secando com os seus cabelos, eu me lembrei de uma passagem que
está em Mateus 9, quando Jesus chama Mateus, e ele fala: estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Irmãos, como várias vezes nós lemos esse versículo e nos colocamos no lugar dos justos, mas a verdade é que se Jesus vem aqui, é porque Ele é assim, porque nós somos os pecadores. Se hoje Jesus vem e está no nosso meio, é porque Ele sempre fez isso. Ele está no meio dos pecadores, são daqueles que precisam dele. Se nós nos colocamos no lugar de que nós não precisamos, porque nós já somos justos o suficiente, não é o lugar onde Ele vai estar. Ele veio me chamar, alguém que carece da glória de Deus, do mesmo jeito que você, porque nós fomos um dia separados da glória de Deus. Acho que Jesus quer nos levar a esse lugar de humildade como Ele é, sabe? Ele quer nos humilhar diante da sua poderosa mão, porque é Ele que vai nos exaltar. Esse texto continua falando: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. O Senhor não quer fazer uma obra parcial no nosso meio. Ele quer nos transformar em algo novo. Nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento de que se o Senhor está aqui, é porque nós precisamos dEle. Mas se nós não reconhecemos que precisamos, por que Ele vai vir? Ele não vem porque nós somos bons, mas Ele vem porque nós somos maus. Ele não vem porque nós somos os melhores, não. Ele vem porque nós precisamos dEle. Nós precisamos entrar nesse lugar de dependência, de arrependimento, de entender quem Jesus é. Quem Jesus é. E o Espírito Santo nos levará a esse lugar. Eu creio que o Senhor vai continuar fazendo isso. Eu creio que o Espírito vai continuar, mas nós precisamos nos entregar. Como a Bíblia mesmo fala: não apagueis o Espírito. Então, se o Senhor está fazendo algo, se Ele está mexendo no seu coração, se essa mensagem trouxe uma semente no seu coração, eu te falo: não vá embora, regue essa semente hoje aqui, derrame lágrimas diante da presença de Jesus. Fala: Jesus, revela-me a você. Espírito Santo, revela Jesus a mim. Eu preciso. A palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Existe um lugar de arrependimento, um lugar de humilhação, e é nesse lugar onde a presença do Senhor vem. E a gente precisa fazer a mesma oração daquele jovem no país de Gales: Espírito Santo, dobra-me. Espírito Santo, vença-nos. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, nos leva a esse lugar de entender quem Jesus é. Nos leva a esse lugar a entender quão custoso foi o sacrifício. Jesus, nós, como uma terra seca e sem água, precisamos de você. Nós somos pecadores e carecemos da sua glória, Jesus. Nós não queremos a sua presença para sentirmos nada. Nós precisamos da sua presença para viver, Jesus.
é uma necessidade vital. Nós conhecemos que existe um Deus que entregou a sua vida por nós e nós precisamos, Jesus. Espírito de Cristo, leva-nos ao conhecimento, que aumente o conhecimento de Cristo hoje aqui. A revelação de quem Ele é, do que o sacrifício dele fez, aumente hoje aqui pelo poder do Espírito. Jesus, venha. Espírito, dobra-nos. Espírito, vença-nos. Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, vença-nos. Faz aquilo que você precisa, Espírito Santo, hoje aqui. Lidera-nos ao lugar de arrependimento, lidera-nos a subir o lugar onde a presença está. Nós queremos ser transformados à medida que olhamos para Jesus. Guia-nos, Espírito Santo. Revela-nos aquilo que nem Cristo conseguiu. Revela-nos. Nós queremos amadurecer. Revela-nos, Espírito. Vence-nos. Dobra-nos. Um dia todo joelho se dobrará e nós queremos começar isso hoje. Dobrar o nosso coração. Espírito, vença-nos. Espírito, dobra-nos. Espírito, vença-nos. Espírito, dobra-nos. Espírito, vença-nos. Vença-nos. Vença-nos, Espírito. Vença-nos, Espírito, hoje aqui, vença-nos. Vença nosso orgulho, Espírito. Vença-nos, vença-nos. Me mostra que os nossos olhos não podem ver ainda, vença-nos. Amplia a nossa visão, Espírito, vença-nos. Dobra-nos. Dobra-nos. Deixa sair daqui da mesma forma. Vença-nos. Vença-nos, Espírito. Cristo sustenta a criação. Também meu coração, tua vontade é perfeita, em ti é bom. Cristo sustenta a criação. Sua vontade é perfeita, tudo é Cristo sustenta. Cristo sustenta a criação. Também meu coração. Sua vontade é perfeita, tudo
Jesus.